quando é que Deus nos ouve? É sobre isso que vamos meditar hoje. Em determinados momentos da nossa vida, parece que Deus não está nos ouvindo. E alguém pode dizer, para Deus nos ouvir, temos que pedir com fé. Sim, claro, isso é fundamental. Mas há algo importante que precisamos ter em mente, algo muito importante. Não é Deus que tem que se adaptar a nós, mas somos nós que temos que nos adaptar a Deus. Uma certa vez eu estava aconselhando um casal e eles eram namorados e eles estavam vivendo como uma vida de casal. E eles eram apenas namorados, e eu disse para eles que eles estavam vivendo de maneira errada diante de Deus e que eles estavam prevaricando. E ele disse para mim, ele falou, olha pastor, eu a amo, ela me ama, e o que tem de mais? Eu falei, o que tem de mais é que vocês não são casados. E ele disse para mim, Deus precisa entender que eu sou assim. Então, relembrando, não é Deus que tem que se adaptar a nós, mas somos nós que precisamos nos adaptar a Deus. E vejamos o texto então de hoje. 1 João capítulo 5, versículo 14 diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Eu posso pedir a Deus o que eu quiser, desde que esteja de acordo com a vontade de Deus. E estando de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E é exatamente por isso que nós é que temos que nos adaptar a Deus, porque somos nós que precisamos de Deus e Deus não precisa de nós. Se eu pedir alguma coisa fora da vontade de Deus, é fácil de entender diante desse versículo, porque se eu peço alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se eu peço alguma coisa fora da sua vontade, Ele não ouve. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, por que eu preciso me adaptar a Deus e pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus? Exatamente porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Talvez você possa dizer, mas o meu desejo, a minha vontade também é uma vontade boa e agradável. Tá, até posso entender que seja boa e agradável, mas longe, muito longe de ser perfeita. E ainda tem um agravante, meus irmãos queridos. Olha só, Jeremias capítulo 17, versículo 9, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então ele está falando do coração humano, ele está falando do meu coração, ele está falando do seu coração. O nosso coração, ele é enganoso, as nossas vontades, elas são enganosas. Por isso que a nossa vontade, o nosso desejo não é perfeito, Note que em Romanos capítulo 12 que nós lemos, ele começa dizendo, não se amoldem ao padrão deste mundo. Porque o padrão desse mundo é no pecado, é longe de Deus, é longe de satisfazer a vontade de Deus. E o mundo está no que está. Essa é a realidade. Mas vamos ver ainda um outro versículo de Tiago, capítulo 4, versículos 2, o finalzinho do versículo 2 e o versículo 3. Diz assim: não têm porque não pedem. Quando pedem,
não recebe, porque pede por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Meu irmão, tudo aquilo que pedirmos a Deus, e se aquilo que nós pedirmos nos ligar de alguma forma ao pecado, Deus não nos ouve. É por isso que Romanos diz, não se amoldem ao padrão desse mundo. E muitas vezes a nossa vontade, o nosso desejo está ligado ao padrão desse mundo. Esse mundo é temporal, é por um pouco de tempo. Muitas vezes está ligado ao orgulho, à vaidade, sabe? Aos nossos desejos que não nos aproximam de Deus. Essa é a verdade. O pecado, ele nos conduz à morte. Então, de certo que Deus, ele não nos ouvirá quando nós pedirmos alguma coisa baseado no padrão do mundo, naquilo que difere da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e com certeza será boa para mim e para você. Deixa eu falar aqui um testemunho de duas orações que eu soube, de umas pessoas que vieram até mim e falaram o que estava pedindo. Primeiro, era uma jovem senhora que estava sofrendo muito no seu casamento, e o seu casamento então estava muito difícil. Então, um dia em que eu e minha esposa fomos visitá-la, encontramos lá um grupo de irmãs que estavam orando. Aquelas pessoas não eram da nossa igreja, não importa, mas elas estavam ali reunidas, elas estavam numa campanha de oração. Campanha de orações são boas. Então nós chegamos lá, então fomos apresentados por ela, todas, tudo. Então, qual era o motivo da oração? Então ela me disse, olha, estamos orando para Deus recolher o meu marido. E eu falei, vocês estão orando para quê? Para Deus matar o seu marido? Não, para Deus recolher ele. Bom, ele é ímpio, ele não tem Cristo. Se Deus matar ele, ele vai para o inferno. Poxa, vocês estão pensando que Deus é jagunço? Agora, meu irmão e minha irmã, será que Deus vai ouvir esse tipo de oração? Ó, Deus mata o meu marido, ele não é bom. Deus mata a minha esposa, Deus mata o meu vizinho. Mas olha, um outro tipo de oração que uma certa vez, uma jovem senhora também, ela veio falar comigo e ela pediu então um esclarecimento. Ela falou para mim, pastor, é certo a oração que eu estou fazendo? Porque eu tenho orado e pedido que Deus me dê o marido de uma outra pessoa, de uma outra mulher. Eu falei, completamente errado. Se a palavra de Deus diz que Deus detesta o divórcio, como é que você pode estar pedindo a Deus que dê o marido de uma outra mulher para você? Eu estou dando exemplo de algo que é real, que aconteceu. Há muitos outros exemplos. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que se eu pedir alguma coisa de acordo à vontade de Deus, Ele nos ouve. E muitas coisas que nós vamos pedir está longe da vontade de Deus, está fora da vontade de Deus. Por isso eu preciso conhecer a vontade de Deus, eu preciso conhecer a palavra do nosso Deus tremendo e maravilhoso, para que eu possa me alinhar, você possa se alinhar à vontade de Deus. Somos nós que temos que nos adaptar a Deus, e não Deus que vai se adaptar a nós. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. E olha só, ele começa assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, onde eu estou aqui, assim na terra como no céu. Porque no céu é feita de maneira perfeita e agradável. E o único que não fez a vontade de Deus nos céus, ele foi expulso dos céus, e é Satanás. E ele arrastou consigo a terça parte dos céus. Eles não queriam fazer a vontade de Deus, mas foi expulso da presença de Deus. Então o Pai Nosso já nos ensina, seja feita a sua vontade. E essa parte da oração vem antes, porque ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Ele vem antes de pedir. Antes de pedir, eu já estou dizendo, Senhor, seja feita a sua vontade sobre a minha, não a minha. Porque a tua é boa, perfeita, agradável e perfeita. A minha não. Então,
Quer ser ouvido por Deus? Alinhe os seus pedidos e a sua vontade à vontade de Deus. Se adapte a esse Deus tremendo e maravilhoso. Não tenha medo, meu irmão, não tenha medo de se submeter à vontade de Deus. Não tenha medo de dizer: Deus, seja feito conforme a tua vontade. Eu desejo muito, mas seja feito conforme a tua vontade. E por que eu não preciso ter medo? Porque a vontade de Deus é boa, agradável. A quem? A mim, a você, e perfeita, porque vem dele. Só ele é perfeito, só ele é maravilhoso. Novamente, 1 João capítulo 5, versículo 14 diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo à sua vontade, ele nos ouve. Agora olha a continuação no versículo 15. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. Então, com certeza, quando nós nos adaptamos a Deus, quando nos alinhamos a Deus, os nossos pedidos serão conforme a vontade de Deus, assim como Jesus na cruz estava sofrendo em agonia, com uma dor tremenda. Ele se entregou à vontade de Deus para que seja feito conforme a vontade de Deus, porque mesmo antes, quando ele estava orando, também em agonia, que a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue, ele se diz: se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Ele é o nosso maior exemplo. A vontade de Deus para mim e para você, ela é boa, agradável e perfeita. Com certeza, Deus te surpreenderá. Deus te surpreenderá. Amém? Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, é com alegria, Pai amado, que nós nos apresentamos diante do Senhor e pedimos: ó Santo Espírito, nos ajuda a estar alinhados, Senhor Deus amado, com a vontade do Deus Pai, soberano e maravilhoso, para que assim a nossa oração possa ser ouvida pelo Senhor. E aí, Senhor Deus amado, possa vir em nosso coração a certeza de que aquilo que pedimos vamos receber, porque estamos alinhados com o Senhor. Pai amado, em tudo em nossas vidas, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, porque o Senhor, meu Pai amado, é o único que tem uma vontade perfeita e maravilhosa, Pai, para nós, boa e agradável. Assim pedimos a tua bênção e agradecemos de coração, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmão, lembre-se, se essa pequena meditação fez bem a você, então compartilhe ela com outras vidas. Dessa forma você vai estar abençoando a outros em nome de Jesus. Que Deus abençoe você grandemente e da minha parte, um grande abraço a você. Amém.